Olá, 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 olá. Vamos testar o som aqui. Boa noite para vocês que estão aqui no canal do Estúdio Aulas. Tentei fazer uma transmissão com dois canais aqui para a galera do canal do professor Léo Matos, mas infelizmente não deu certo, tá? Tivemos um atraso aí por causa do equipamento aqui. Eu tô controlando sozinho, gente. E aí eu quero testar o áudio aí junto com vocês. Dá uma olhadinha aí no áudio, se tá saindo direitinho. Vê aí. Uma transmissão com dois canais aqui pra galera do canal do professor Léo Matos. Beleza, eu tô vendo aqui que tá saindo o áudio certinho. Vamos começar. Muito boa noite aí pra vocês. Fala de qual cidade vocês estão falando aí, qual estado, né? Estamos chegando aí perto da prova da Polícia Civil. Ah, beleza? Fala aí se tá saindo o áudio direitinho. Beleza, fala aí o estado. Tranquilo, tranquilo. Lembrando, gente, o material tá na descrição do vídeo aí, tá? Se vocês quiserem baixar, o material tá na descrição do vídeo, beleza? Demorou um pouquinho aqui, mas saiu, né? Saiu aqui, porque eu estou sozinho aqui hoje. Beleza. Tô controlando pelo celular, gente, ó. Beleza, galera aí do Gama, Distrito Federal, Léo Bessan, Fábio Soares também do Gama, Edilson da Ceilândia, Valdir, beleza, Foz do Iguaçu, Recanto, Ayrton aí do Recanto, aqui da EMA, beleza, galera participando aí, Gislene do Paraná, abraço aí pra Gislene também, a galera de Lusiânia, Misha de Ceilândia, galera participando, beleza, 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 beleza. Vamos lá, gente. É o seguinte. Eu resolvi fazer essa revisão final em 3 aulas. Então vai ser hoje, terça-feira, 10 horas da noite. Na próxima terça-feira, 10 horas da noite. Na próxima terça-feira, 10 horas da noite. São 3 sextas-feiras, ou terças-feiras, não sexta-feira, terça-feira, 10 horas da noite. Nós vamos fazer esse aulão aqui, né, de revisão final. Hoje, como estava muito em cima, né? Eu inclusive só divulguei hoje, né? Esse aulão, eu resolvi fazer hoje. Né? Veio na cabeça e falei, vou fazer, vou ajudar os alunos aí, porque nessa reta final qualquer ajuda é legal. Então eu resolvi fazer hoje. Então hoje nós vamos falar só do tópico 1, que fala sobre fundamentos da computação, que seria hardware, software, virtualização, né? E conceito ali de sistema operacional. Mas na próxima aula a gente aumenta um pouco o material, porque hoje ficou muito corrido para mim aqui, mas eu queria realmente realizar essa revisão final aqui ao vivo para vocês, gratuito, né, aqui no canal do Estúdio Aulas e no canal do professor Léo Matos. Só que no canal do professor Léo Matos não deu certo a transmissão, vamos fazer aqui no estúdio mesmo, depois eu pego o vídeo e coloco lá para os alunos do meu canal, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal do Estúdio Aulas, aí embaixo você encontra a opção para se inscrever. Não deixa de compartilhar também, tem um botãozinho aí embaixo, compartilha, né? Eu falo sempre para os alunos, eu estou aqui te ajudando, né, com conteúdo gratuito, estou dispondo do meu tempo aqui para te ajudar, você também pode ajudar outras pessoas que estão precisando de uma força nessa reta final. É só você compartilhar, aí embaixo você encontra uma opção para compartilhar, joga nos grupos de WhatsApp, chama a galera para estudar junto com a gente, porque se você ajuda uma pessoa, com certeza isso vem em dobro para você, tá bom? Então vamos lá. Eu separei um material bacana aqui para vocês, beleza? E nós vamos aqui começar as nossas explicações a respeito desse conteúdo, tá bom? Deixa eu resolver aqui o negócio do celular aqui, que, como eu falei, né, eu tô controlando pelo celular, então às vezes eu vou dar uma capengada aqui, mas eu acho que vai dar certinho. Vamos lá, vamos ver se aparece aí. Fundamentos da computação. É o primeiro tópico aí do seu edital, vamos começar aqui a falar sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que lembrar é que no seu computador você tem a placa-mãe. Essa placa-mãe ela vai dentro do gabinete do teu computador. O gabinete é aquela caixa que fica do lado do seu computador. Então, essa placa-mãe ela vai dentro do gabinete para conectar todos os componentes do computador diretamente ou indiretamente. A placa-mãe também pode ser chamada na prova de motherboard. Então, na placa-mãe, os componentes vão ser conectados a ela. HD é conectado na placa-mãe, processador é conectado na placa-mãe, memória é conectada na placa-mãe. Então, a placa-mãe é a placa principal do nosso computador.
porque é nela que é conectado todos os componentes. Não estou dizendo que a placa-mãe é o principal componente. A placa-mãe não é o principal componente do computador. O principal componente é o processador. Mas a principal placa do nosso computador é a placa-mãe. Porque existe placa de vídeo, existe placa de rede, placa de som. A principal placa é a placa-mãe. Conectado à placa-mãe, vocês vão encontrar o processador. O processador ele vai encaixado bem aqui, ó, nesse local, que a gente chama de soquete do processador. Soquete do processador. É aí que é conectado o processador do nosso computador, no soquete, tá? Tá aí, ó, o processador conectado. E o processador, ele vai ser chamado na prova de CPU, né? O processador é esse componente aí, e CPU, nós estamos falando da mesma coisa. Central Process Unit. Unidade Central de Processamento, também pode ser chamado de UCP. Então essa pecinha que você está vendo aí, esse componente que você está vendo aqui é o processador. Tá? O processador ele é capaz de executar os programas, executar os comandos que o usuário manda para o computador. Então essa é a função do nosso processador, executar os programas, executar os comandos. A memória RAM, ela é encaixada também na placa-mãe. Ela vem nessa forma de módulo, vem na forma de pente. E essa memória ela tem um poder muito importante dentro do computador, porque é ela que armazena os programas no momento que eles estão sendo executados. Então veja, função do processador, executar os programas, executar os comandos. Essa é a função do nosso cérebro do computador, do processador, da CPU, também conhecida como UCP. Ela executa os programas e no momento que o processador está executando os programas estão na memória RAM. Os programas que estão em processo de execução ficam armazenados na memória RAM. Então, nós temos também o papel do HD, que armazena os programas de forma permanente, tá? Então, veja como é o funcionamento aqui, só para você entender, ó. Vou pedir uma tela branca aqui. Vamos lá. Presta atenção no funcionamento. Deu um bug aqui, foi? Isso aqui não era para estar aqui, não, essa seta. Deixa eu apagar aqui a seta. Vamos lá. Hoje tá dando tilt aqui. Conhece o tilt? Vamos lá. Presta atenção. Aqui nós temos o nosso processador. Aqui é o processador do computador. CPU. Esse processador trabalha com a memória RAM. Aqui é a memória RAM, que armazena os programas que estão em execução. Tá? Então aqui está a memória RAM. E aqui está o HD. O HD do computador. Presta atenção para você entender a lógica. Então, esses três componentes, naturalmente, eles trabalham junto na arquitetura do computador. O HD armazena os programas de forma permanente. Então, o HD é uma memória permanente, armazena os programas de forma permanente. Tá? O HD é não volátil, quer dizer que não apaga os dados quando você desliga o computador. Então, além de ser permanente, ele é não volátil, porque ele não apaga os dados quando você desliga o computador. Ele não depende de energia para manter os dados armazenados, é o HD. E o HD também é considerado memória secundária. Na prova, o HD é uma memória secundária. Memória secundária é toda aquela memória que eu posso armazenar dados para usar depois, tá? Isso é memória secundária. A memória RAM, diferentemente, ela é temporária. Ela não armazena os programas de forma permanente, ela armazena o programa no momento da execução do programa. Diferentemente também ela é volátil, ela depende de energia para manter os dados armazenados. Desligou o computador, apaga tudo da memória RAM. E ela não é secundária, ela é considerada uma memória principal do computador. O HD é memória secundária, a memória RAM ela é memória principal. Então o Word, vamos imaginar aqui que o Word está aqui no HD, ó. O Word do teu computador está no HD. Quando você dá 2 cliques no Word, as instruções do Word são enviadas para a memória RAM. As instruções necessárias para a execução do Word vão para a memória RAM, que armazena de forma temporária. E o processador faz isso aqui, ó, busca a instrução na memória RAM, leva para o seu núcleo e executa. O processador busca na memória RAM e executa essa instrução dentro do seu núcleo de funcionamento. Essa busca e execução, a busca mais a execução, é igual ao que a gente chama de ciclo de operação. Se o processador busca rápido essas instruções e executa rápido, quer dizer que o computador é bom. Está rápido, o computador é rápido. Se o computador demora para executar essas instruções, ele é lento. Por isso que demora, às vezes, para abrir um programa no seu computador. Então, o que eu quero que você entenda,
essa busca e execução, esse ciclo de operação, ele tem uma forma de medir ele. Ele tem uma unidade de medida. A unidade de medida desse ciclo de operação, dessa busca e execução, é Hertz. Tá? Hertz é o que a gente chama de unidade de medida de ciclos de execução. Esse ciclo de execução também pode cair na sua prova como clock. Clock é a frequência com que acontecem esses ciclos. A frequência com que acontecem esses ciclos em segundos. E é medida em hertz. 1 hertz é um ciclo por segundo. 1 hertz é um ciclo por segundo. Então, quando cai na sua prova, você tem que lembrar principalmente dessa unidade aqui, ó, megahertz, e dessa outra unidade aqui, ó, gigahertz. Quando você fala megahertz, você está falando de milhão de ciclos por segundo. Milhão de ciclos por segundo. E quando você fala gigahertz, é bilhão de ciclos por segundo. Bilhão de ciclos por segundo. Por segundo. Então, mega é milhão, giga é bilhão. Eu sempre falo para o aluno, mega milhão, giga bilhão. Mega milhão, giga bilhão. Então, se eu tenho um processador desse aqui, ó, olha aqui, olha esse computador. Esse computador é um computador de mesa e aqui tem, ó, Core i3, é o processador dele, ó. Esse aqui é o processador Core i5. Onde é que eu li Core i3? Core i5. Esse Core i5 é a marca do processador desse computador, tá? Então, esse computador ele tem um processador da marca Intel, do modelo Core i5, e aqui é o clock dele, ó, 3.20 GHz. Ó. Esse é o clock dele, 3.20 GHz. Então quer dizer que ele executa 3 bilhões de ciclos a cada segundo. 3 bilhões de ciclos a cada segundo, hein? Então ele busca, executa 3 bilhões de vezes. Mega milhão, giga bilhão. Então a questão de número 1 já está errada. A velocidade dos microprocessadores, atuais é normalmente medida em gigabyte. Gigabyte não é unidade de velocidade, gente. Unidade de velocidade, nesse caso aqui, da frequência é megahertz, gigahertz. Então isso aqui, gigabyte, tem nada a ver. Gigabyte é meu pendrive, tem 200 gigabytes de espaço livre. Gigabyte é armazenamento, tem nada a ver com velocidade de processamento, tem nada a ver. Tá bom? Tranquilo? Então, ó, matamos aí velocidade dos microprocessadores atuais, é normalmente medida em gigabytes. Não, gigabyte não, gigahertz. Tá? Então, essa questão de número 1, ela tá equivocada. O que a gente tirou de útil aí? HD, memória permanente, não volátil, secundária. Memória RAM armazena os programas no momento da execução, é temporária, porque quando você desligar o computador, ela vai apagar o conteúdo, ela só armazena no momento da execução. É volátil, porque quando você desligar o computador, para de energizar essa memória depende de energia e é a memória principal. Olha a revisão rápida que nós fizemos. Aí, quando a gente fala de velocidade, nós temos uma relação importante aqui para a prova também. Aí você fala, contabilidade? Razonete aí? Não é contabilidade não. Pelo amor de Deus, esquece contabilidade. Tô brincando, esquece agora, tá? Depois você tem que lembrar na prova. Clock e MIPS. Nós temos uma relação entre clock e MIPS, se cair na prova. Clock é a frequência. É a frequência com que os ciclos acontecem. Clock é a frequência dos ciclos. MIP tem a ver com as instruções. MIP quer dizer milhões de instruções executadas a cada segundo. Tá? Então, o clock é a frequência dos ciclos. MIP são a quantidade de instruções por segundo. Aí você fala, professor, o que tem a ver isso? Vamos lá. Deixa eu puxar a câmera para cá, porque é muito importante. É muito importante que eu vou falar agora para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Não quer vir não.
Só um minuto, gente. Hoje eu tô sozinho, como eu falei para vocês. Não tô conseguindo puxar aqui a tela para mim. Vamos lá. Deixa assim. Então veja. Não vou perder tempo aqui com essa câmera não. Veja. Se você tem um carro, tem duas formas de você medir a velocidade desse carro, a potência desse carro. Quais são as duas formas de medir a potência de um carro? Você vai olhar os cavalos do carro. Esses cavalos, a quantidade de cavalos do carro vem no documento do carro. Porém, naturalmente, em propaganda, em publicidade, vai vir que esse carro é 2.0, vai vir que ele é 1.8, vai vir que ele é 1.0. Então você tem duas formas de medir, né, o desempenho de um carro. Pode ser pela essa forma publicitária de 2.0, 1.8, 1.10 ou direto no documento. Qual é o mais correto? Qual que você vai ver realmente a velocidade? Pelo documento. A quantidade de cavalos do carro é que determina a velocidade do carro. Às vezes nós temos carro 2.0 que tem tecnologia inferior a um carro 1.8. E a tecnologia inferior do carro de 2.0 faz com que o 1.8 seja mais rápido. Mesmo estando descrito lá que ele é 1.8, ele é mais rápido por causa da tecnologia. E o lugar que você vai ver isso é a quantidade de cavalos do documento. A mesma coisa acontece com o processador. O que determina realmente, de fato, se um processador é mais rápido do que o outro, não é o clock, a frequência, é a quantidade de MIPS, milhões de instruções por segundo. Milhões de instruções por segundo, se cair na tua prova, é o que determina realmente a velocidade. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Pentium 4. Pentium 4 é um processador bem antigo, já tem mais de 10 anos esse processador. Esse processador eu já tive ele no computador com 1.8 GHz. Pentium 4, 1.8 GHz, essa é a frequência dele. E aí, hoje nós temos, por exemplo, o i5 que vocês viram lá. O i5. Vamos imaginar que na evolução do i5, vou botar o i3, que é uma geração menor do que o i5, o i3. Vamos imaginar que o i3 tenha uma frequência de 1.5 GHz. Tá? Isso não é padrão, tá, gente? Eu só estou explicando para vocês terem uma noção. O i3 ele é mais novo do que o Pentium 4. Se você olhar a tecnologia, o Pentium 4 ele é um processador de um núcleo só. Ele só tem um núcleo de processamento. Esse i3 ele já tem 2 núcleos de processamento. A tecnologia dele é dual core. 2 núcleos. É diferente a tecnologia. Então eu posso afirmar que o Pentium 4, por ter uma frequência maior, é mais rápido que o i3? Não, não posso afirmar. Eu tenho que olhar a documentação do processador. O manual do processador vai ter a quantidade de MIPS do processador. Vai ter a quantidade de MIPS. E na quantidade de MIPS você vai saber qual que é mais rápido. Você vai ver lá que o i3 é mais rápido, porque ele vai ter milhões de instruções por segundo, mais quantidade de milhões de instruções executadas a cada segundo. Entenderam a lógica? Então aqui eu te dei mais uma observação, o que é clock e o que é MIP. Eu quero também que você anote algumas observações do HD em relação ao SSD. O HD ele é uma memória magnética. Você está vendo aí o braço mecânico dele. Está vendo o braço mecânico, ele é magnético. É um disco mecânico. E o SSD é memória flash. Memória flash. É chip. Você pode ver aqui que são vários chips. É como se fossem pendrives, né? Um monte de pendrive aqui. Então a memória flash é uma memória eletrônica. Não é mecânica. É uma memória eletrônica. E isso faz com que o SSD seja mais rápido. Mais rápido do que o HD. Dá melhor desempenho para o seu computador. Mais rápido. Tá? O HD só tem uma vantagem em relação ao SSD. Ele é mais barato. Só essa vantagem do HD em relação ao SSD. Custo-benefício de armazenamento do HD é melhor. Você compra HD aí de 1 tera, 2 teras, 4 teras, com um valor bacana. Se você for investir num SSD de 1 tera, você vai gastar muito. O SSD tem várias vantagens em relação ao HD,
mas a questão do custo-benefício do HD ainda mantém ele no mercado. Ainda mantém ele no mercado. Esses dois desempenham um papel igual no computador da gente. Serve para armazenar os programas, armazenar os arquivos, porém eles têm arquitetura diferente. O SSD evoluiu, né? Até já evoluiu de novo, daqui a pouco você vai ver, tá? Aí quando a gente vai para essa questão aqui, ó, da Polícia Civil do Tocantins, a unidade de estado sólido e a unidade de disco rígido, que é o HD, são dispositivos utilizados para armazenamento não volátil de dados digitais, está correto? Armazenamento não volátil, o que você salva no HD, o que você salva no SSD, não se perde quando o computador está sem energia, desligado. De modo geral, o SSD oferece acesso mais rápido aos dados, ele é mais rápido, ele tem uma tecnologia eletrônica, é mais rápido, enquanto o HD oferece relação de custo-benefício do ponto de vista de capacidade de armazenamento, questão correta. Tá? Então ele fala aí da vantagem do HD para o SSD, ele fala da vantagem do HD para o SSD. Beleza? E aí, para te passar uma informação a mais aqui, uma informação importante, é que hoje nós temos esses dois SSDs aí no mercado, já saiu a evolução do SSD. O HD evoluiu para o SSD, né? Na verdade, o SSD veio com a nova tecnologia, os discos, né, ficaram mais rápidos, enfim, agora a gente já tem a evolução do SSD. Olha aí, evolução do SSD. Que é esse NVMe SSD, M2, tá bom? Então essa aí é a evolução. Aí você fala, o que tem aí nessa evolução? Vamos lá, presta atenção. O que você tem que saber da evolução? O SSD normal, que foi uma evolução, evoluiu o HD para o SSD, não é isso? Evoluiu o HD para o SSD. O que você tem que saber? Mudou isso aqui, mudou o conector com a placa. O conector da placa do HD era esse aqui, ó, IDE. Então o HD, quando ele era conectado à placa-mãe, a comunicação do HD com a placa-mãe, que é muito importante na questão da velocidade também, o HD ele era conectado no barramento IDE, ó, nessa porta IDE aqui, barramento. Não vou chamar de porta porque está interno no computador. Vou chamar de barramento, vou chamar de conector. Não vou chamar de porta porque porta é mais voltado para o que está fora, externo ao gabinete. Isso aí é na placa-mãe. Então aí é o HD IDE. Ó. Aí o HD evoluiu. Nós temos hoje dois tipos de HD. Nós temos o HD SATA e nós temos o HD IDE. O HD SATA conecta nesse outro barramento aí, vermelho. Ó. Esse aqui é o SATA. O conector é diferente. Então, entre o HD SATA e o HD IDE, o mais rápido HD é o SATA. Esse aqui é mais rápido, ele tem melhor desempenho. A capacidade de armazenamento é a mesma, tá? A capacidade de armazenamento é a mesma. Só que a velocidade de taxa de transferência é maior quando você conecta no SATA. Então, o HD SATA é uma evolução do HD. O HD evoluiu do IDE para o SATA. Aí veio outra tecnologia que foi o SSD. E o SSD é conectado em qual? No SATA ou no IDE? No SATA. Esse SSD que nós estamos vendo aqui, ó, esse SSD que eu coloquei em vermelho aqui, ó, esse aqui, ele tem um lugar de conexão do SATA. Você pode ver aqui, ó, que se encaixa muito bem esse conector aqui, ó. Olha aí. Se encaixa esse conector aí. Então se encaixa muito bem, ó. Tá vendo? Agora, esse aqui, que é o SSD NVMe, esse também pode ser chamado de M2 na hora da prova, SSD M2, NVMe, esse aqui é um SSD, só que ele não se encaixa no barramento SATA, ele se encaixa no barramento PCI Express. Esse conector aqui, ó, que você tá aqui, que eu estou circulando, ele vai ser encaixado na placa pelo barramento PCI Express. PCI Express, que é esse aqui, ó. Olha aí. Isso aqui é PCI Express, esse aqui é PCI Express, esse aqui também é PCI Express, só que ele é conectado no PCI Express menor, que é esse aí, ó, PCI Express menor. Tá vendo? Esse é o PCI Express de 8, né? Ele é de 8. Porque tem o de 16, ó, esse aqui, esse grandão é o PCI Express 16, X16. Esse aqui é o X8, PCI Express X8, tá?
X4, na verdade, X4, não é X8 não, gente, X4. Eu falei X8, né? X4, tá? X4. Então, esse SSD aqui, ele é conectado no PCI Express. Naturalmente, vai ser no X4, tá? Não é no X8 não, eu falei X8 é X4. X4. Beleza? Aí você fala, professor, mas isso tem uma importância muito grande na prova? Tem. Vou te explicar o porquê. O CESP está muito mala nas provas dele. Tá? Eu estou meio perdido aqui, gente, como é que se diz? Na operação da câmera, porque, como eu te falei, eu assumi isso aqui rápido e estou sozinho. Eu assumi esse compromisso com vocês sozinho e acabei que não me preparei muito bem. Por isso que eu estou meio ruim daqui de controlar. Eu não estou sabendo controlar aqui pelo celular. Não estou conseguindo mudar para a câmera de maneira nenhuma. Ó, estou conseguindo mudar não. Não estou conseguindo mudar para a câmera. Estranho, né? Eu acho que ele saiu da conexão. Opa, voltou. Releva. Essa é a primeira aula, o importante é o conteúdo. E eu tô rouco também, né? Mas eu tô fazendo um esforço aqui. Tô aqui desde de manhã no estúdio, mas estou fazendo um esforço por vocês. Então veja, PCI Express sempre foi um conector da placa, um barramento da placa para placa de vídeo, tá? Placa de som, placa de rede. Essas placas controladoras de vídeo, de som, de rede, elas são conectadas no barramento PCI Express. Elas sempre foram ali no PCI Express. Na atualidade, né? Porque antigamente tinha outros barramentos de conexão de placa também. Né? Teve PCI, teve AGP, só que nós estamos falando de atualidade, coisa nova. Então o PCI Express sempre foi para isso, placa de vídeo, placa de som, placa de rede. O objetivo principal dele é esse. Só que se cair na prova que o SSD pode ser conectado no barramento PCI Express, sim, essa evolução traz essa possibilidade. E muitos vão errar porque não conhecem isso. É algo muito novo, tá? É algo muito novo. Eu queria que vocês observassem junto comigo aqui, de novo, vamos lá? A velocidade, ó. Então, HD SATA SSD, né, o SSD que vai no SATA, ele é mais lento quando você compara com o NVMe, o M2. Tá estranho falar um nome que você não conhece muito, né? NVMe, né? NVMe M2, que é uma coisa muito nova, muito nova. Então você tem aqui, ó, o tempo de execução, por exemplo, de um sistema operacional, o tempo de boot. Boot é inicialização. Aqui eu tenho um tempo de inicialização de 46 segundos. Aqui eu tenho um tempo de inicialização do sistema de 34 segundos. Tá? Então ele é mais rápido, já é uma evolução aí do SSD. Então pode ser que alguma coisa desse tipo caia. Questão 3, o disco rígido é um dispositivo para armazenamento de dados e programas que realiza a gravação por meio de processos ópticos. A gente sabe que não, o HD não é processo óptico. HD é processo magnético. Tá? Processo óptico é algo já em desuso, vamos dizer assim. Não vou dizer em desuso porque ainda tem gente que armazena arquivos em CD, DVD, mas está quase em desuso. Eu, por exemplo, tem muitos anos que eu não uso CD, DVD e nem mesmo Blu-ray. Né? CD, DVD, Blu-ray são memórias com processo óptico de gravação. Né? Processo óptico é CD, DVD, Blu-ray, não tem nada a ver. HD é memória magnética e o SSD é memória flash, não esquece. Tá? A questão número 4 vai falar sobre memória virtual. Quero explicar para vocês o que é uma memória virtual. Vamos lá, vamos fazer aquele desenho. Eu vi que vocês gostaram dessa cor azul, ficou legal mesmo, né? Ficou bem suave. Beleza? E ainda com símbolo que você vai carregar no peito, ó. Símbolo que você vai carregar no peito no próximo ano, que é o símbolo da Polícia Civil, né? Fé em Deus, você vai estar andando aí com seu símbolo no peito, não só na camisa. Vai ter um distintivo, uma arma dessa aí, ó. Coisa bacana pro ano que vem. Imagine a sua evolução na vida, hein? Isso aqui é o processador, ó. E aqui é a nossa memória.
Tô bem limitado da voz, viu, gente? Releva. Mas estou aqui para ajudar vocês. Então vamos lá. Isso aqui é o que a gente aprendeu. Ó. O HD, ele vai ser a memória secundária, a memória de armazenamento permanente, e a memória RAM vai ser a memória temporária. Beleza? A memória temporária que armazena os programas somente no momento da sua execução. Beleza? Abrir o Word. O Word vai para onde? O Word vai para a memória RAM. Abrir o Excel vai para onde? Para a memória RAM. Abrir o PowerPoint, vai para a memória RAM. Abrir o navegador de internet, vai para a memória RAM. Vai chegar um momento que a sua memória RAM não vai ter espaço suficiente. E aí ocorre o que a gente chama de estouro de RAM. Quando você vai comprar um computador, gente, vem escrito assim, ó, na hora que você vai comprar um computador, vem escrito assim, ó, DDR nas configurações dele. DDR de 8 GB. Quando falar assim, ó, DDR na prova, está falando da memória RAM. Então, quer dizer que tem 8 GB de espaço para as instruções que vão ser executadas. Se ocorre o estouro de RAM, se não tem mais espaço, o computador ele vai usar uma memória que faz parte aqui do HD, chamada de memória virtual. Memória virtual. A memória virtual, ela é parte aqui do HD, ela é virtual, tá? Ela não é física, o HD é físico, a memória virtual não é física. A memória virtual ela é um arquivo criado pelo sistema operacional do computador, ela é um arquivo. Tanto que a gente pode chamar a memória virtual de arquivo de paginação. Arquivo de paginação. Esse arquivo fica aqui reservando um espacinho do HD para uso de memória virtual. Ocorreu o estouro, se eu abrir outro programa, não tem espaço aqui para esse programa, para essa instrução, a instrução vai vir para aqui, para a memória virtual. E aí o processador que buscava a instrução na memória RAM, ele começa a passar a buscar a instrução no próprio HD, na própria memória virtual que está no HD. E aí isso aqui traz um problema para o computador. Quando o seu computador usa muita memória virtual, tem um problema. Abaixa o desempenho do computador. A memória virtual ela é utilizada em casos de necessidade, mas ela abaixa o desempenho do computador. Por que abaixa? Porque saiu de uma memória em chip, de uma memória mais próxima do processador, de uma memória principal, uma memória eletrônica, para trabalhar com HD, que é memória magnética, e uma memória mais distante, uma memória secundária dentro da hierarquia das memórias. Então abaixa o desempenho do computador. Abaixa. Mas, professor, se fosse um SSD no lugar do HD, abaixaria de desempenho também, mas menos, porque o SSD é memória flash, então é memória em chip também. Só que ela é memória secundária dentro da hierarquia, então ela vai ser acessada de forma secundária. Então abaixa o desempenho de qualquer maneira. Claro que o SSD abaixa menos. O seu computador fica com um desempenho melhor ainda quando tem SSD. Mas o melhor aqui é o seguinte, a memória RAM está sendo muito usada, está tendo muito estouro de RAM, está tendo muito uso da memória virtual, aumenta a quantidade de RAM. Coloca mais um pente de memória RAM. Quanto maior a memória RAM, menos recorre à memória virtual. Menos recorre, menos o seu computador abaixa de desempenho, tá? Então, vamos aqui olhar a questão que eu separei. Quando a memória RAM é insuficiente para executar um programa, a memória virtual move os dados da RAM para um espaço em disco chamado de arquivo de paginação. Questão correta. Quando a memória RAM é insuficiente, o computador vai pegar aquelas instruções que iriam para a RAM e vai jogar na memória virtual, que também é chamada de arquivo de paginação. Então a questão 4 matou. Tá bom? Certo. Vamos lá. Toda vez esse controlezinho aqui dá pau. Vamos lá, mas eu agora já peguei uma manha aqui que vai dar certo. O que vocês acharam aí das questões, das primeiras questões? Foi tranquila, né? Beleza? Foi tranquilo, eu tô com a voz meio limitada, mas tá tudo ok. Beleza? Vamos lá. Tá ouvindo aí direitinho, né, gente? Tranquilo. Não esquece, viu, gente, que na descrição desse vídeo
na descrição vocês vão encontrar alguns links. O primeiro link que você vai encontrar aí, ele é o link do material, desses slides aqui, que se você quiser baixar depois para anotar, enfim. Né? Se você estiver assistindo esse vídeo depois também, tem uma opção para dar like aí se você estiver gostando, deixa o seu comentário no vídeo, compartilha esse vídeo com pessoas que também precisam de estudar um pouco mais nessa reta final da Polícia Civil, nós estamos aqui para isso, tá? Mas tem um outro link aí também, que é o link do meu canal do Telegram. Se você clicar nesse link do canal do Telegram, você vai entrar no Telegram. Se você não tem o Telegram, você baixa. Por que eu vou fazer durante a semana? Eu vou colocar um material com 100 questões comentadas lá no Telegram. 100 questões para a Polícia Civil. Eu vou colocar lá, comentada em PDF. Muito legal. Ficou um material muito legal, gratuito para você que vai estar lá no Telegram. Eu vou jogar lá no Telegram. Então, se você não entrou no Telegram ainda, entra lá que o material vai estar disponível lá. Tá? Eu vou colocar um material em PDF lá de 100 questões que eu aposto que vão estar na prova de vocês. É uma aposta minha, tá? Professor, todas as questões vão estar lá? Claro que não, mas vai te ajudar bastante essas questões em PDF comentada. Eu coloquei o link aí pro Telegram, tá bom? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos para RAID. Vamos falar de RAID, que pode cair na prova sim. Tem gente que acha que RAID não pode cair, mas pode sim. Tá? Pode cair sim em RAID, porque no nosso edital fala sobre armazenamento de dados. Claro, ele não deixa claro lá replicação de dados, ele não deixa claro. Mas a gente tem que saber pelo menos o conceito, porque RAID tem a ver com fundamentos da computação, tá? Tem a ver com essa matéria de hardware, então pode cair sim, tá? Pode cair. Vamos lá, botar na mesa. Vamos lá, vamos ver aqui. Mesa. Vamos falar de RAID. RAID é um arranjo de discos. Deixa eu só pegar uma balinha aqui. Só pegar uma balinha, gente. Vamos lá. Por causa da garganta. Beleza, voltei. O que você vai ter que saber de RAID? RAID é um arranjo de discos. Nós temos vários tipos de RAID, várias técnicas de RAID. Mas as que vocês têm que saber na prova são essas duas aqui, ó. São as mais importantes de vocês saberem na prova. RAID 0 e RAID 1. Eu vou dividir a tela no meio aqui para explicar a diferença dessas duas técnicas de RAID. E lembrando, RAID é um arranjo de discos. Então vamos dizer que eu conectei dois HDs. Aqui está o HD de número 1. E o HD de número 2. Então eu fiz um arranjo de disco, eu conectei os dois. Quando ele é conectado e configurado como RAID, essa configuração é feita lá no setup, né, o setup do computador, o lugar que a gente faz configuração na placa-mãe, é lá que a gente cria o RAID, no setup, é feito o RAID lá no setup, nas configurações. Então quando eu ligo dois HDs em RAID 0, como é que funciona o RAID 0? Você manda salvar um arquivo no computador. Tá aqui o arquivo que você vai salvar no computador. Se os HDs estiverem criados em RAID 0, esse arquivo ele vai ser o seguinte, enviado para o controlador de RAID. Tem um controlador de RAID aqui. E esse controlador vai mandar esse arquivo para os dois HDs. Só que esse arquivo, quando chegar no controlador de RAID, o controlador de RAID vai dividir esse arquivo em duas partes. O controlador de RAID, como você está trabalhando no RAID 0, ele vai dividir o arquivo em duas partes. Uma parte vai para um HD e outra parte vai para o outro HD. É o que a gente chama de fatiamento. O RAID 0 ele faz o fatiamento do arquivo, tá? Que é o que a gente chama também de stripping. Stripping, que vai fatiar o arquivo. Parte do arquivo vai para um HD e parte vai para o outro. Aí você fala, qual é o objetivo desse RAID, professor? É fazer backup? É fazer cópia? Não, tem nada a ver. O objetivo desse RAID é usar a taxa de transferência desse HD e usar a taxa de transferência desse HD. Ele vai usar a taxa de transferência para metade do arquivo e a taxa de transferência para outra metade do arquivo. O objetivo desse tipo de RAID aqui é desempenho. Desempenho.
melhorar o desempenho do computador, melhorar a velocidade de salvaguarda do arquivo, porque ele soma a velocidade desse HD com esse. Metade vai para um, metade vai para outro. Se você for ler, né, então se você vai ler um livro sozinho, se você vai ler um livro sozinho, você tem um livro. O livro tem 200 páginas. Se você ler ele sozinho, vai demorar mais para você ler. Se você divide metade para você ler e metade para outra pessoa ler, vai ser mais rápido para a leitura. É a mesma coisa ali. Se você pega um arquivo, fatia, metade vai para um HD, metade vai para o outro, é mais rápido para gravar, porque está juntando a eficiência dos dois, o desempenho dos dois, certo? Vamos voltar lá. Isso é o RAID 0. O RAID 1 também é um arranjo de HDs. O RAID 1 eu vou ligar 2 HDs aqui também, ó. Vai ter um controlador de RAID interno no nosso computador. E esse controlador vai ficar capaz de fazer o seguinte. Você vai salvar o arquivo, você não percebe que tem 2 HDs interligados, viu, gente? Quando você tem RAID no computador, você nem percebe que são 2 HDs. Você não percebe, não aparece 2 HD, aparece um para você. Aparece lá C dois pontos só, não aparece C e D, não aparece. Só aparece um. Para você está salvando só em um, mas na verdade por trás está ligado em RAID. Salvei o arquivo aqui, ó. O controlador de RAID vai fazer isso aqui, ó. Vai criar uma cópia desse arquivo, vai jogar uma cópia aqui e uma cópia aqui. Esse RAID aqui é o que a gente chama de espelhamento. Ele faz uma cópia do arquivo. O objetivo aqui é recuperação de um arquivo, ou recuperação dos arquivos. Claro, isso aqui não substitui backups, tá? Não substitui backups cair na prova. Não substitui, backup tem que continuar sendo feito. O RAID é para recuperação, mas não substitui o backup tradicional, tá? Mas é para recuperação. Vamos dizer que aqui foi um espelhamento, uma cópia desse arquivo foi para um, uma cópia foi para o outro. Se esse HD aqui pifar, a gente tem uma cópia de segurança nesse outro HD. Certo? Eu, particularmente, tinha muita dificuldade, né? Eu tinha muita dificuldade de lembrar que o RAID 0 era fatiamento e que o RAID 1 era espelhamento. Eu tinha essa dificuldade. Tinha dificuldade. E aí eu, claro, como professor, tenho que facilitar a sua vida. Então eu faço o seguinte desenho na minha mente. Quando eu vejo o 0, eu faço o seguinte desenho. O desenho cortando o 0 no meio. Como se fosse um biscoito. Você corta o biscoito no meio. E aí parte vai para um e parte vai para outro. Você dá um pedaço do biscoito para uma pessoa e dá um pedaço do biscoito para outra. Aí você lembra que é fatiamento do biscoito. No 1, você não vai fatiar um. Fica sem lógica, ó. Não fica partes iguais, vamos imaginar assim, né? Não fica legal partir um. Então, se eu lembrar que aquele lá é fatiamento, o outro é espelhamento. Certo? Você pode até imaginar que isso aqui é um espelho. Olha aí, é mesmo, ó. Olha aí. A pessoa está aqui na frente do espelho, ó. Olha aí. Ela olhando aqui pro espelho, ó. A visão dela aqui pro espelho, ó. Olha aí. Olha um espelho, parece um espelho mesmo, ó. Rapaz, pronto. Criei agora aqui, ao vivo, ó. Criei agora ao vivo, ó. Parece um espelho mesmo, ó lá. Espelho, espelho meu. Vamos lá. Questão número 5. RAID consiste em utilizar um conjunto de 2 ou mais discos combinado para aumentar o desempenho, ó. O desempenho é RAID 0. Ou tolerância a falhas. Nesse caso, RAID 1, ao espelho. A técnica stripping é utilizada para aumentar a velocidade. O strip é o RAID 0, fatiamento, do conjunto. E a técnica de mirroring, que seria o espelhamento. Isso aqui é o espelhamento. Promove maior tolerância a falhas. E ambas as técnicas podem ser utilizadas em conjunto ou separadamente. Talvez a sua dúvida foi esse final aqui, né? Pode. Eu posso usar uma técnica de RAID 0 mais 1. Existe uma técnica chamada de RAID 0 mais 1, que é usar os dois
em conjunto, tanto espelhando quanto também fatiando, que faz ter desempenho e que faz também aumentar aí a tolerância à falha, 0 mais 1, tá? Então existe sim um RAID que junta os dois, então essa questão está correta. Questão de número 6, e aí? Gostaram aí da forma de lembrar o biscoito e o... Gostaram aí da forma de lembrar o biscoito e o espelho? O espelho eu criei aqui agora. Criei aqui agora o espelho, tá? Acabei de criar o espelho aqui agora. O biscoito não, o biscoito eu já tinha criado alguma vez. O espelho deu certo, ó. Olha lá. Eu queria ser magrinha assim, a Sandra falou, ó. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então tem que lembrar desses RAIDs. E se você não lembrar dos números, dos nomes lá, eu já dei para vocês o que pode, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui para a mesa. Eu acho que a balinha melhorou minha voz, ó. Vamos lá. Questão número 6. Sobre o conceito de sistema operacional. Gente, você tem que lembrar o seguinte, que o computador, isso aqui é muito importante, ó. O computador, ele é constituído de hardware. Então o computador ele é todo físico, né? Ele é todo físico, ele é constituído de hardware. Para esse hardware funcionar, você tem que jogar no computador um sistema operacional. O sistema operacional é que faz esse equipamento de hardware funcionar. O hardware não funciona sem software, e esse aqui é o sistema operacional. O sistema operacional ele vai ser uma base para instalação dos aplicativos. Os aplicativos falam com o sistema e o sistema fala com a máquina. E aqui está você, ó, usuário operando esse computador. Certo? Então o usuário utiliza os aplicativos estão instalados sobre o sistema operacional e o sistema operacional fala com a máquina. Se na prova te perguntar quais são as funções de um sistema operacional, essa aqui é a principal função, ó, gerenciar os recursos do computador. Ser uma base, né, uma base de funcionamento do seu computador. Ele é uma plataforma para instalação de outros programas. Olha o tanto de conceito que pode cair. Gerência de memória, gerência de processos, de programas sendo executados pelo usuário. O sistema é uma interface com o usuário. É uma interface que facilita o uso do computador. O usuário utiliza o computador por causa do sistema. O usuário não fala com a máquina, o usuário fala com o sistema. E o sistema fala com a máquina. É uma interface, tá? Fácil de usar. Então, olha a questão 6. Os sistemas operacionais fazem parte dos softwares aplicativos. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Sistema operacional é sistema operacional. Aplicativo é aplicativo. Tem nada a ver. Tá? Uma outra dica importante para a sua prova, que eu não vou deixar passar, é de software básico. Se na prova classificar o que é um software básico, você tem que lembrar que software básico é aquele que é básico para o computador. Software básico é aquele que é básico para o funcionamento do computador, é aquele que fala com a máquina diretamente. O sistema operacional é um exemplo de software básico. Básico. Se ele falar na prova que sistema operacional está enquadrado na ideia de software básico, está correto. O básico aqui não é porque é simples. Pelo contrário, o sistema operacional é muito importante para o computador. Todo computador tem sistema operacional. Senão o computador não vai servir para você para nada. Você só opera o computador por causa do sistema. Se na prova fala que aplicativo é um exemplo de software básico, é errado. Tá? Então toma cuidado com essa também. Beleza, tá aí. Um apartamento que você vai comprar depois da prova da Polícia Civil. É ou não é? Esse apartamento aí é o apartamento que você vai comprar depois da prova da Polícia Civil. Passou na Polícia Civil, você já mete aí a sua grana para comprar esse apartamento aí. É ou não é? Fala aí, fala no chat aí. Você quer comprar esse apartamento aí? Esse apartamento aí, ó, gente, deve ser, deixa eu ver, deve ser na beira de uma praia no Rio de Janeiro, ou em Miami,
O Juarez falou que só na posse. Não, já pode comprar, cara. Quando você compra o apartamento, isso força você pagar, então força você passar, entendeu? Já podem comprar logo. Eu acho que é bom você comprar logo antes, porque isso te motiva, né? Te motiva a passar na prova. O Ítalo falou aí, vou virar policial, professor, não é milionário não. Vamos lá. Então imagine que esse apartamento aqui, ó, imagine que esse apartamento seja R$1 milhão, tá? 1 milhão. R$1 milhão. E aí vamos dizer que depois de um tempo, né? Depois de um tempo, você vai lá e compra esse apartamento aqui em Miami. Você comprou esse apartamento em Miami. R$1 milhão. Beleza? Comprou. Comprou no cash. Sabe qual vai ser o problema desse apartamento em Miami? É que você mora em Brasília. Você não mora em Miami. Você trabalha em Brasília. Você não mora em Miami. Sabe o que vai acontecer aí? Você vai gastar dinheiro à toa. Sabe por que vai gastar dinheiro à toa? Porque esse apartamento você gastou R$1 milhão nele, mas você não está usando ele. Você usa ele uma vez por ano, 2 vezes por ano que você viaja para Miami. Não é um bom negócio. Você comprar um apartamento desse de R$1 milhão, você perdeu dinheiro. Porque você não está usando. Ah, professor, deixa alugado. Não, você não está usando. Então você perde dinheiro. Pensando nisso, pensando nessa ideia de imóveis, esse mercado imobiliário, eles criaram o que a gente chama de timeshare. O que é um timeshare? É o tempo compartilhado de um imóvel. Tempo compartilhado. Você poderia, por exemplo, juntar 15 pessoas da sua confiança ou 20 pessoas da sua confiança e comprar esse apartamento rachado. Aí sim, já seria melhor. O mercado imobiliário trabalha com timeshare. Ele vende uma semana desse apartamento para você, se você quiser. Você pode comprar uma semana dele. Aí você vai pagar um valor muitas vezes mais baixo do que R$1 milhão. Porque aí você está comprando uma semana desse apartamento ou 2 semanas por ano. E aí vai ter menos desperdício. Porque se você compra sozinho esse apartamento de R$1 milhão, você vai 2 vezes por semana, as outras semanas foi desperdício. Então, quando você usa tempo compartilhado, você tem menos desperdício. Você tem o uso melhor daquele imóvel. Aí você fala, professor, mas o que tem a ver isso com a nossa aula? Isso tem a ver com o que a gente chama de virtualização. Nesse caso, seria a virtualização do apartamento. Mas no nosso caso, a virtualização é do computador. Às vezes a gente tem um computador com muita potência e a gente não usa nem 10% dele. Às vezes você comprou um computador para jogar. Os caras aí que gostam desses negócios de jogos no computador, compra computador de 10 mil para jogar. Para jogar até que ele usa muito recurso, porque o jogo exige muito recurso do computador. Mas já pensou, você só quer usar o Word? Compra um computador de 10 mil para usar o Word, usar a internet. Não é negócio. Você está comprando um computador de muita potência e você não está usando. Por isso existe a virtualização e eu quero que você tome cuidado com essa questão na prova, que é uma coisa nova assim em editais, nova em edital, e pode ser que seja uma questão da prova. Vamos lá. Aqui está o computador que você comprou. Ele tem todas essas características aqui. Processador Intel, 3.7 GHz, memória de 16 GB, sistema operacional Windows, enfim. Quando você vai olhar no gerenciador de tarefas do Windows, esse gerenciador você abre com Ctrl+Shift+ESC. Se você der um Ctrl+Shift+ESC aí no seu computador, você vai ver o gerenciador de tarefas, aí você vai na guia de desempenho. Quando você vai na guia de desempenho, você vai ver se está sendo usado mesmo o seu computador. Olha o desempenho aqui do processador, 2% só do processador. E aqui tem alguns programas abertos, hein? 2%, memória, ó, não está usando 28% da memória. Então você está usando pouco processador, você está usando pouca memória. Você está tendo desperdício de recurso. Então o que os caras criaram? Eles criaram uma forma
de você virtualizar o seu computador. Eles criaram uma forma de virtualização. Olha aqui. Eu tenho um computador muito potente. Eu tenho um computador muito potente aqui. Comprei esse computador muito potente por R$10.000. Mas não estou usando nem 10% dele, vamos imaginar. Estou usando 30% dele. O que eu posso fazer? Eu instalo um programa de virtualização nesse computador. Eu instalo um programa de virtualização nele. Daqui a pouco eu vou falar que nome é esse programa. Instalo um programa de virtualização e faço o seguinte. Virtualizo esse computador. Virtualizo ele. E crio aqui as minhas máquinas virtuais. Então vamos imaginar que 3 pessoas na sua casa querem ter um computador potente. 3 pessoas na sua casa. Você compra um potente de 10 mil. Você compra notebooks que não são potentes de R$1.000. Não são potentes, você compra de R$1.000. E aí você instala um programa nesse computador aqui, que é a máquina principal, e aí virtualiza. Esse programa vai virtualizar a tela desse computador de R$10.000 aqui na tela do computador de R$1.000. Vai aparecer aqui virtualmente a tela do outro computador. Aqui, virtual. Então, esses verdinhos aqui é a tela do computador de R$10.000 aparecendo aqui, ó, na tela do computador de R$1.000. O cara não está usando os recursos do computador de R$1.000, ele está usando o recurso do computador de R$10.000. Só que foi dividido. Quando criou essa primeira máquina virtual aqui, essa Virtual Machine 1, quando você cria uma máquina virtual, ele pergunta quanto do processador você quer usar? Ah, vamos botar 33% do processador nesse, 33% do processador nesse, 33% do processador nesse. Vamos colocar 33% da memória RAM, 33% da memória RAM, 33% da memória RAM. O que aparece aqui na tela é a tela do outro computador virtualizada, que o cara nem percebe que ele está em outro computador. Ele acha que está usando um computador muito potente, mas na verdade ele está usando um computador de R$1.000. Isso é virtualização. E nesse caso vai usar muitos recursos. Muitos recursos. Os recursos não vão ser desperdiçados. O objetivo da virtualização é não desperdício de recurso, melhor aproveitamento do hardware. Vamos lá para a questão. Uma das vantagens da virtualização de servidores é o consumo reduzido da RAM do computador hospedeiro, tendo em vista que essa memória é compartilhada entre máquinas virtuais em execução. Pelo contrário, é o melhor consumo, não é um consumo reduzido, é um melhor recurso, é um melhor consumo, um consumo de tudo. Então não é consumo reduzido, é um melhor consumo. Usar a máquina mesmo, na sua totalidade, no que ela oferece mesmo para o usuário. Tá? Aí quando ele fala computador hospedeiro, é porque funciona assim, ó. Essa é a máquina física. A máquina física é chamada de hospedeiro. Máquina física. Essa é a máquina física. A máquina física é a hospedeira. É a que tem mais recursos, né? Aí eu instalo um software de virtualização aqui. Esse software de virtualização a gente chama de Hypervisor. Pode ser com Y ou com I, tanto faz. Hypervisor. Esse Hypervisor, ele é um software de virtualização. Eu instalo esse software para virtualizar o meu computador. Quando eu instalar esse software, ele vai abrir uma tela para falar quantas máquinas virtuais você quer criar. Ah, eu quero criar 2 máquinas virtuais. E aí ele me pergunta quanto de memória em cada máquina, quanto de processador em cada máquina. Você está criando aqui 2 máquinas virtuais, Virtual Machine 1, Virtual Machine 2. Está criando 2 máquinas virtuais.
Aí você instala o sistema operacional nessa máquina, você instala o sistema operacional nessa máquina. Elas são máquinas independentes, elas nem conhecem uma a outra, elas são isoladas. Isolamento, causa isolamento entre as duas. E aqui você vai poder ter seus aplicativos aqui, seus apps, e aqui vão ter outros apps também. Eu posso ter, por exemplo, em uma máquina virtual o Linux e a outra máquina virtual o Windows, por exemplo. Máquina virtual 1, máquina virtual 2, usando o mesmo hospedeiro, a mesma estrutura física, mas usando de forma útil, né? Usando todo o recurso, certo? Esse software de virtualização chamado de Hypervisor, ele pode ser chamado na prova de monitor de virtualização. Monitor de virtualização. Tá bom? Camada de virtualização. Software de virtualização, esse é o Hypervisor. O sistema operacional instalado nas máquinas virtuais, ele também pode ser chamado na prova de sistema convidado, GUEST. GUEST. Sistema convidado. Sistema convidado. É o sistema operacional instalado na máquina virtual. Sistema convidado, GUEST. E o hospedeiro é aquele que tem a estrutura física. Tá bom? Vamos lá. Questão número 8. O gerenciamento de máquinas virtuais é feito pelo Hypervisor. Ok, ele é o gerente, ele é o monitor de virtualização. Também conhecido como monitor de máquinas virtuais. Ok, que é responsável por promover acesso a recursos como processador. Se você olhar, você sabe aqui que o hardware está aqui, né? O hospedeiro é que tem o processador, o hardware, as memórias, os dispositivos. E a máquina virtual, para ter acesso a esses dispositivos, tem que ter o Hypervisor aqui. O Hypervisor, quer dizer, Hypervisor. Um programa de virtualização que vai dar acesso ao hardware. Vai dar acesso ao hardware. Memória, dispositivos de entrada e saída para cada máquina virtual. Questão correta. Certo? O Hypervisor que dá essa possibilidade. Existem alguns programas que se incluem nessa categoria de Hypervisor, por exemplo, o Hyper-V da Microsoft. Hyper-V é um programa de virtualização que está dentro dessa categoria de Hypervisor. Hyper-V da Microsoft. Tem vários outros programas que você pode colocar aí também dentro dessa categoria. Não é muito comum o CESP ficar cobrando os nomes dos programas, tá? Você tem que saber o que é um Hypervisor. Um Hypervisor é uma plataforma de virtualização que visa possibilitar mais de um sistema operacional convidado ser executado em um mesmo computador hospedeiro. Há Hypervisors que executam sobre o hardware e os sistemas operacionais convidados executam em uma segunda camada sobre o hardware. Os Hypervisors podem ser empregados para consolidação de servidores, estratégia na qual os servidores são movidos para uma mesma máquina. Questão correta. Tá? Só para você entender. Você está aqui, ó. Você está em casa. Você no seu computadorzinho, em casa. Tá? Você está em casa. Você é o cliente. E aí você acessa o site do Estúdio Aulas, por exemplo. O site do Estúdio Aulas está em um servidor. Só que o Estúdio Aulas ele não oferece só esse tipo de serviço de acesso ao site. O Estúdio Aulas tem o servidor web, que é o servidor de páginas do Estúdio Aulas. As páginas, as imagens, as páginas que você visita, as páginas HTML, estão no servidor web do Estúdio Aulas. Mas os vídeos não estão no servidor web do Estúdio Aulas. Os vídeos estão no servidor de streaming do Estúdio Aulas. Streaming. Esse aqui é um outro servidor. Quando você envia um e-mail para o Estúdio Aulas, o e-mail está indo para outro servidor, que é o servidor de correio eletrônico, servidor de e-mail. E quando você pode transferir arquivos de um computador para o outro, você está enviando para o servidor de arquivos daquela empresa. Então veja, o Estúdio Aulas tem servidor web, servidor streaming, servidor de e-mail, servidor de arquivo. 4 tipos de servidores.
Mas quando você acessa aqui, você não percebe que são 4 servidores, porque é algo por trás. E não são servidores físicos. O Estúdio Aulas tem um servidor físico e que foi virtualizado para ter um servidor web, um servidor de e-mail, um servidor de streaming, um servidor de arquivo. Virtualização, tá? É virtualizado, é tudo virtualizado. Beleza? Aqui ele falou, ó, estratégia na qual vários servidores são movidos para uma mesma máquina, certo? Uma mesma máquina hospedeira com vários servidores, certo? E a 10 vai falar de paravirtualização. O que é uma paravirtualização? Nós temos que saber, porque pode cair na prova paravirtualização. Aí você fala, por que, professor, paravirtualização é um tipo de virtualização? É. Certo? É sim, é um tipo de virtualização. Paravirtualização é um tipo de virtualização. É um tipo. A virtualização ela pode ser completa ou ela pode ser paravirtualizada. Paravirtualizada. Então, nós temos virtualização completa e nós temos paravirtualizada. Qual é a diferença da virtualização completa, que também pode ser chamada de virtualização total? Virtualização full. Qual é a diferença da virtualização completa, total, da paravirtualizada? Vamos lá. Eu vou fazer um desenho das duas nessa tela aqui. Hoje eu tô meio lento, viu, gente? Eu não sou tão lento assim, não. Talvez vocês estejam até gostando, né, de ter uma aula mais tranquila, mais lenta. Mas é porque eu tô limitado mesmo da garganta e tô limitado no equipamento aqui também. Para virtualização e virtualização total. Mas meu compromisso é com você. E por isso eu estou aqui, mesmo limitado. Vamos começar pela virtualização total. A virtualização total tem esse desenho aqui, ó. Nós temos a máquina. Eu instalo o Hypervisor. E aí o Hypervisor fala, Léo, você quer quantas máquinas? Ah, eu quero 2 máquinas. Eu quero 2 máquinas virtuais. E aí ele pergunta, quanto de memória, quanto de processador? Aí ele vai lá e virtualiza processador, virtualiza memória. Então aqui o hardware foi virtualizado. Virtualizou memória, virtualizou processador, tudo mais. E criou 2 máquinas virtuais, Virtual Machine 1, Virtual Machine 2. Aí aqui, nesse hardware, eu instalei o sistema operacional convidado, e instalei os meus aplicativos aqui em cima dessa plataforma. Pronto, tá aí. Essa é a virtualização total. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre o desenho. Virtualização sem ser total, para virtualização. Hardware, Hypervisor, máquinas virtuais 1, máquina virtual 2. Virtual Machine 1, Virtual Machine 2. Sistema operacional convidado, aplicativos. O que você percebe na diferença dos dois? Olha bem os desenhos, gente. Qual é a diferença aí que você percebe na paravirtualização e virtualização total? Primeiro, virtualização total, o hardware é virtualizado. Você pode olhar lá que eu coloquei a camada de hardware virtualizada. Certo? Na paravirtualização, o hardware não é virtualizado. O hardware não é virtualizado. Para virtualização, o hardware não é virtualizado. Cria-se as máquinas virtuais com sistema operacional convidado, mas não é virtualizado o hardware. Ali é, você olha no desenho, que o hardware é virtualizado. Aí você fala, professor, e qual a diferença desses dois? Quando o hardware é virtualizado, eu instalo o sistema operacional aqui, ele entende
que ele tem que falar com hardware. Todo sistema operacional é projetado para falar com hardware. Todo sistema é projetado para falar com hardware. Entende? Eu posso pegar qualquer Windows, qualquer Linux e instalar aqui na máquina virtual. Não vou precisar fazer nada, é só instalar, porque o sistema operacional ele é projetado para falar com hardware. Mesmo que seja um hardware virtual, o sistema operacional ele foi feito para falar com hardware. Diferente da paravirtualização, que o sistema operacional não está falando com hardware. O sistema operacional está falando com hypervisor. O sistema convidado está falando com hypervisor. Nesse caso, o sistema operacional convidado, ele deve ser próprio para a paravirtualização. Próprio para a paravirtualização. Então ele não pode ser qualquer sistema operacional, ele tem que ser um sistema operacional modificado, adaptado para falar com hypervisor, porque o sistema operacional ele fala com a máquina, ele gerencia os recursos da máquina. Nesse caso o sistema operacional está falando com o hypervisor, ele tem que ser modificado, ele tem que ser alterado, ele tem que ser próprio para virtualização. Para virtualização. Coloquei ele para virtualização, não, para virtualização. Para virtualização. Então ele precisa ser modificado. Ele é modificado, ele é um sistema operacional próprio para virtualização. É modificado, é adaptado. Aí você fala, professor, mas para que alguém vai usar para virtualização? Que vantagem tem? Ele é mais rápido. Um sistema virtualizado com para virtualização é mais rápido, porque a comunicação diminui. Veja aqui, ó, olha para cá. Olha aí, ó. O app fala com o sistema fala com a máquina fala com o hypervisor fala com a máquina. Tá vendo? O sistema operacional fala com a máquina virtualizada, a virtualizada fala com o hypervisor fala com a máquina. Olha o caminho, a jornada. Aqui, ó, o aplicativo fala com o sistema operacional fala com o hypervisor fala com o hardware. A paravirtualização é mais rápida, porém ela tem essa desvantagem de você ter que alterar o sistema operacional. Tem que ser próprio, modificado, tá? O hardware, a virtualização total, ela tem um desempenho mais lento. Então, quando a gente vai aqui na questão, ó, ele só quer saber a diferença. Ó. Na paravirtualização, a máquina virtual simula o hardware e possibilita que o sistema convidado seja executado de maneira isolada. A paravirtualização não simula o hardware. Aqui é na virtualização total. Toma cuidado, porque qualquer um poderia achar que essa questão está certa, mas ela está errada. A virtualização total é que virtualiza o hardware. A paravirtualização cria máquinas virtuais, mas não simula o hardware. É um tipo de virtualização diferente. É virtualização, só que não simula o hardware. Essa é a principal diferença entre os dois, hein? Tá? É uma diferença entre os dois. Entenderam, galera? Entenderam essa diferença? Beleza? Tranquilo, sim ou não? Tá entendendo, né? Claro, a gente não tem tempo para explicar tudo, mas na medida do possível eu vou explicando aqui para vocês, tá? Olha para cá, vamos lá. Fazer as considerações aqui com vocês. Veja, não esquece, você que está aí, não esquece de duas coisas nessa reta final para a Polícia Civil. Essa reta final é decisiva para a sua prova, muito decisiva. Se você não pegar firme nessas matérias mais importantes, informática, português, contabilidade, vai dar problema na hora da prova. Você tem que tomar muito cuidado. As questões de informática, elas mudam muito. Toda prova tem questão diferente. Na prova da Polícia Federal de agora, teve 3 ou 4 questões que nunca tinham caído também. Então você tem que fazer simulado, você tem que fazer exercício, procurar fazer simulado, porque senão fica complicado. Eu tento aqui ajudar vocês da melhor maneira possível, fazendo esses aulões gratuitos, chamando você, tentando te motivar. Não deixa de seguir lá, @Prof. Leo Matos no Instagram.
Mas você tem que correr atrás, cara. É você, não, você depende só de você para passar nessa prova. Só você. Claro que tem pessoas te ajudando, mas você depende só de você. Tá? Pensa nisso. Não esquece que na descrição desse vídeo você encontra o link para o Telegram. Entra lá que durante a semana eu vou colocar um material de 100 questões comentadas. Vai ajudar bastante. Mas também eu quero te falar que na descrição desse vídeo tem um link da minha turma de simulados. São 10 simulados, mais 3 simulados na véspera da prova. O simulado, você faz o simulado, depois vem os comentários. O simulado é incrível, é muito bom. Eu quero mostrar para você. Se você gostar, eu recomendo demais. Se você gostar do modelo, eu vou abrir aqui para você ver. Se você gostar, eu recomendo demais. Está muito barato esse pacote de simulados. São mais de 400 questões simuladas que eu elaborei. São mais de 400, são mais de 10 simulados. Cada simulado tem 36 questões. E nós vamos ter 13. Já estão disponíveis 10, se eu não me engano, 10 ou 11. Eu vou mostrar para vocês. Não sai daí, que eu ainda tenho 2 coisas para falar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. E se você gostar, eu recomendo demais. Eu recomendo demais, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, vou mostrar para vocês o simulado. Tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir ele por aqui. Acho que vai dar para abrir por aqui. Léo Matos 2021. Eu acho que vai dar para mostrar por aqui. Vamos lá, consultoria, simulados. Cadê? Só um minutinho, gente. Rapaz, eu não tô achando, não. Não tô achando o simulado. Deixa eu abrir aqui a pasta da Polícia Federal que tem um modelo lá. Tá aqui, gente. Olha só para você ter uma noção como é que é o simulado. Vou mostrar aqui para vocês. Se você gostar, eu recomendo. Tem um link na descrição do vídeo. Tá barato demais. Olha aqui como é que é o simulado. Vocês vão abrir o PDF. Aí vocês vão ter as questões aqui para você comentar, ó, ou para você fazer. Tá vendo aí? Só questões de alto nível, questões que foram criadas por mim. Então você consegue fechar muito bem a prova com esse simulado. Para revisão nas 2 semanas, últimas semanas, vocês conseguem matar isso aqui, ó. Então as questões inéditas, todas inéditas, ó, simulado de 36 questões. São 10 simulados assim. E aí vem o gabarito comentado, ó. Vai vir aqui o gabarito comentado. Olha lá. Deixa eu mostrar aqui mais embaixo. Olha aí como é que é o gabarito comentado. Ó, eu explico o porquê. Deixa eu abrir aqui o simulado 3, o 2. Olha lá. Você vai fazer o simulado e embaixo vai ter os comentários, ó. Olha aí. Eu dou um resuminho e explico por que a questão, ó, tudo ilustrado bonitinho, ó. Tá aí, ó. Show de bola. Quem já comprou isso sabe a qualidade que é esse simulado, tá? Todo mundo que comprou sabe a qualidade que é. Então, eu recomendo demais para essa reta final. Eu não recomendo você ficar pegando um monte de aula, vídeo aula. Não dá mais tempo, não dá mais tempo. Eu recomendo que você pegue esse PDF aí de simulados, faça a sua revisão que você vai ver a diferença que vai ser na sua prova dessa vez, tá bom? Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui disponíveis essa hora. Fica marcado encontro da gente terça-feira, na próxima terça-feira, 10 horas da noite, para a gente continuar a nossa revisão. Hoje eu fiquei um pouco limitado aqui de equipamento e também da voz, mas fiz de tudo aqui para passar o conteúdo para vocês com qualidade, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Não esqueçam de seguir lá o @estudioaulasdf, não, Estúdio Aulas Concursos e @Prof. Léo Matos. A gente se vê na próxima aula, na terça-feira. 3 terças-feiras para a gente revisar, tá bom? Então, galera, muito obrigado aí. Eu vou fechar aqui a nossa transmissão e a gente se vê.